Olá meus amigos e amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo do projeto hipnosenapratica.com.br. Eu me chamo Filipe Lima, sou cofundador desse projeto que tem o intuito de levar para você e para o maior número de pessoas possível essa ferramenta que é hipnose, essa ferramenta fantástica, que no meu ponto de vista pode revolucionar até o mundo. É isso aí. E pensando nisso e ajudando você com qualidade de material, nós estamos trazendo os melhores hipnólogos do Brasil, entrevistas fantásticas com os mestres da hipnose. E antes de falar quem vai ser o entrevistado de hoje, eu quero falar uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a hipnotizar. Estava começando a hipnotizar e as pessoas vinham me procurar que eu fizesse hipnose com elas. Só que elas sempre falavam de regressão. Pode fazer regressão, eu queria saber quem era na minha vida passada e tudo mais. E toda hora como se a hipnose só fosse regressão. E sabemos que hipnose é muito mais do que isso. E aí, pensando nisso, eu quero saber se você sabe fazer regressão? Já estudou sobre isso? Então hoje nós vamos trazer um grande especialista de regressão, Murilo Cucato, que vai falar para você como fazer uma regressão e o que não fazer na regressão. Isso é muito importante. Vai ensinar também o que a regressão pode tratar na parte clínica e o que não pode tratar. E também uma coisa que é primordial numa regressão, ressignificar. Como ressignificar? Ele vai falar muito sobre isso e ficou muito boa. Mas o melhor ele deixou para o final. Vai dar um presente fantástico para você que acompanha o projeto Hipnose na Prática. Só para você que está assistindo esse vídeo. Então, assista aí e até mais. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Hipnose na Prática. Hoje eu trouxe com vocês o grande Murilo Cucato, o cara que é expert em regressão. Se você quer aprender regressão, esse cara é fera nisso. Murilo, muito obrigado por estar aqui falando com a nossa audiência do Hipnose na Prática. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, né? Agradeço a você pelo convite. E, na verdade, não sou tão grande assim, né? Talvez um pouco rechochudo, mas não tão grande assim. Eu acho que nós temos muito ainda o que crescer, né? Que aprender. Mas nesses 15 anos aí quase que eu tenho de terapia, quer seja de hipnose, de regressão, tenho muito aí para colaborar e para compartilhar com todo mundo. Eu que agradeço. Muito bom, Murilo. Murilo, para a gente começar, conta um pouquinho a sua história, como que você entrou na hipnose, por que trabalhar com regressão, rapidamente, só para as pessoas de casa terem uma noção como que você veio parar aí, porque elas sabem que ninguém começa, você não chegou onde você está agora do nada, né? Teve todo um trabalho aí para chegar onde você está. Que trabalho, né? Na verdade, eu comecei há 15 anos atrás. 15 anos, então, eu estava jantando com um casal de primos, o Sérgio e a Ana. A Ana é psicóloga, o Sérgio já faleceu, ele estava estudando psicologia na época ele tinha 50 anos e estava estudando psicologia. E eu tinha visto um show do Fábio Puentes na semana anterior, e no jantar eu comentei com ele, né, dessa questão da hipnose, porque a minha formação inicial, eu sou economista, né? Hoje eu tenho 49 anos, sou economista, trabalhei por mais de 25 anos em indústria multinacional, em cargos de liderança. Então, naquela época eu nunca pensei que fosse trabalhar com hipnose e muito menos fazer atendimentos, né? Eu achava pelo contrário, eu achava isso tudo uma loucura, uma bobagem, né? E a vida nos coloca em certos caminhos aí, e a gente acaba seguindo esses caminhos, aqueles que têm uma intuição um pouco maior, acaba seguindo o coração, né? E naquela época eu estava discutindo com ele a respeito desses programas que eu tinha visto de hipnose, e ele me disse que não acreditava nisso. Não acreditava, que ele achava isso uma enganação, um teatro. E eu tenho uma característica que se eu digo que eu não acredito ou que eu acredito em alguma coisa, eu vou buscar entender o porquê que eu acredito ou porquê que eu não acredito. E naquela época, mesmo sem existir o Google, né, eu não sei como é que eu fiz isso, não me pergunto, porque eu não lembro, eu achei um material de hipnose, né, de hipnose clássica, um guia, um roteiro de hipnose clássica, e li, reli, chegou no final de semana, eu tenho 2 filhos, o João Paulo e o Rafael. No final de semana eu peguei o filho mais novo, o Rafael, e fiz todo o processo, exatamente como diz o manual,
todos os passos, sem pular nenhum. O operador, como diz o manual, não poderia, de forma alguma, pular os exercícios, né? E eu acabei conseguindo fazer fenômenos como alucinação, coisas que eu fiquei... meu filho viu cobra onde não tinha cobra, então eu fiquei muito extasiado com aquilo, disse, puxa, não pode ser verdade. Aí chamei o meu outro filho, né, o João Paulo, na época ele tinha 10 anos, e fiz o mesmo processo e consegui o mesmo resultado. Aí eu não tive dúvida, liguei para o meu primo, para o Sérgio, disse, olha, Sérgio, está errado, isso aqui funciona mesmo. E a partir daquele momento, então, eu acabei nunca mais deixando de estudar a hipnose. Comecei a fazer em grupos, em pessoas, assim, todas aquelas técnicas de hipnose clássica, de fazer a pessoa esquecer o nome, e todas essas coisas, né? Nunca com uma intenção terapêutica na época. Só que o que aconteceu foi que pessoas começaram a se aproximar de mim, amigos, né, conhecidos. Olha, eu sei que você faz hipnose, eu tô com um problema aí e tal, você não poderia me ajudar? E eu comecei a ajudar as pessoas, né, sem necessidade de ganhar dinheiro com isso. Mas a coisa foi indo, daqui a pouco eu falei assim, puxa vida, por que eu não começo a atender as pessoas em consultório? Eu comecei a fazer uma jornada dupla. Então o que acontece? Eu trabalhava durante 10, às vezes 12 horas, e depois à noite eu ia fazer atendimento no consultório. E as pessoas me perguntavam, puxa, mas você não se cansa? Eu disse, não, é lá que eu descanso. Quando eu atendia as pessoas é que eu via o resultado, né, daquele trabalho, e isso começou a fazer parte da minha vida. Até o momento em que surgiu uma oportunidade e eu desconectei dessa área, da área industrial, e acabei fazendo só o que eu gosto, que é a hipnose e a regressão. Mas daí a regressão surgiu um momento depois, né? Porque a gente veio com a hipnose, e a hipnose clássica, e mesmo as técnicas que eu usava no início, elas vinham muito mais por sugestão, né? Por ordens. E eu entrei em contato daí com os livros do Brian Weiss e comecei a fazer regressões, né? Até o momento em que eu participei de um congresso em São Paulo, um congresso internacional de regressão, onde lá estavam presentes daí o Brian Weiss, o Hans Stenda e diversos outras personalidades aí da regressão. E a partir de lá eu me apaixonei, porque faz muito sentido o uso da regressão, né? O uso da regressão, ele vem da seguinte teoria. Se tudo que a gente... todos os problemas que a gente tem na vida, sejam eles na área profissional, no que a gente faz, se os problemas têm uma causa, e para que a gente solucione as causas, os problemas, nós temos que conhecer as causas e atingir a causa, nada mais faz sentido do que você buscar as causas dos problemas, e as causas estão no passado. Então a regressão nada mais é do que você voltar nas causas, sejam elas nessa vida ou numa possível vida passada, para que a gente possa ressignificar esse trabalho. Então, mais ou menos, né, a minha história é essa. Logicamente que eu cortei muitas coisas, apesar de ter me estendido bastante. Não, muito bom, deu para entender perfeitamente aí a sua jornada, e isso anima, pelo menos para mim, e acho que para as pessoas que estão assistindo também anima aí, seguindo a jornada aí dessa área, que é fantástica. É uma dúvida, Murilo, todas as pacientes que você atende, você usa a regressão? Não, nem todos, tá? Nem todos. Vai depender muito, e como eu não trabalho só com a regressão, eu também tenho formação em programação neurolinguística, né? E essa é uma situação muito natural. Às vezes a pessoa, pelo menos na minha forma de trabalhar, ela pensa que ela vai fazer uma regressão ou fazer hipnose em todas as sessões. Mas não é assim que eu trabalho. Normalmente eu trabalho com uma sessão de regressão de hipnose, e uma sessão eu trabalho usando a PNL e fora do estado de transe normal ou induzido de forma habitual, tá? Logicamente que enquanto eu faço a sessão, a pessoa vai estar em transe, sem que ela perceba. Mas, vamos dizer assim, a regressão, ela é muito utilizada, principalmente em casos de fobia, né, em casos
onde a gente caracteriza uma certa condição de necessidade. Em situações, por exemplo, de repetições de problemas, né, a pessoa namora, não consegue ficar, namora, não consegue estabelecer. Então, é muito provável que exista uma causa no passado. A maioria das situações, eu trabalho com a regressão. Mas existem exceções que eu trabalho com reprogramação mental somente, né? Então, não existe nada fixo e pré-determinado. Certo. Mas teria alguma coisa que você não trabalharia, então, começasse a falar, eu acho. O que hoje você não trabalharia com regressão, por exemplo? Vamos dizer assim, é muito difícil te dizer, tá? Mas, por exemplo, a depressão é uma situação, o Tendan caracteriza isso como, não é um trauma, é um hangover, né? Como vários eventos durante a vida que provocam, vão se acumulando e acabam trazendo a depressão. Então, existem situações, por exemplo, como uma depressão profunda, né? Numa depressão profunda, o ideal é que você trabalhe muito, muito mais devagar, mais lentamente, com reprogramação mental, até que você possa estabelecer uma certa segurança e fazer a regressão. Uma outra situação, por exemplo, é no atendimento de mulheres que estão em gestação, né, gestantes. A hora que você faz uma regressão, independente do que ela tenha, tá? Pode ser que o que ela tenha seja necessário ser feita uma regressão. Mas no período de gestação, você pode influenciar aquela criança com todo aquele processo, porque normalmente o que você vai obter durante a regressão são momentos traumáticos, né, e situações aí de catarse muito forte. Então, nesses casos, deve-se evitar, por exemplo, a regressão. Muito bom, muito bom. Você falou no caso de depressões agudas, é porque tem pessoas que a dor de reviver essa coisa do passado é muito forte. E é por isso que você evita ou não? Não. Principalmente em situações, por exemplo, de depressão profunda, onde exista a tendência a suicídio, né? Isso é uma coisa bem importante também. A pessoa, quando ela está em depressão, dificilmente ela vai cometer um suicídio. Ela só comete o suicídio a partir do momento em que ela encontra coragem, sente coragem para fazer aquilo. E se você trabalhar com a hipnose, por exemplo, ou com a própria regressão, evocando uma melhoria muito repentina, né, onde a pessoa se sinta tão bem que ela crie coragem, ela pode cometer um suicídio, por exemplo. Mas isso pode também acontecer com uma medicação, né, a partir do momento que essa medicação fizer esse tipo de efeito. Então é só uma forma de se prevenir, né, e deixar que a coisa aconteça de uma forma mais lenta. Muito bom esse ponto de vista aí. Acho que as pessoas que estão trabalhando com terapia é muito importante saber sobre isso. Outra coisa, Murilo, qual é a parte mais difícil, assim, a parte que dá mais trabalho ou então o maior perigo de trabalhar com regressão? Em que sentido você diz perigo? No caso, porque tem muitos boatos de falar que você pode colocar uma falsa memória, fazer algumas coisas do tipo que você pode acabar fazendo um trabalho que possa piorar em vez de melhorar aí o trabalho, né? Mais claro. É assim, né? Depende de como você faz a regressão, realmente isso pode ser verdadeiro, né? E quando isso acontece? Quando você está colocando conteúdo para aquela pessoa. Então, e quando você não sabe ressignificar aquela situação também é um outro problema. Então, são dois cuidados muito grandes que a gente tem que ter, que é justamente esse, de não querer dar soluções. A pessoa tem que encontrar, você pode, vamos assim, fazer com que ela, estimular ela a achar aquela decisão, qual é a decisão melhor, fazer com que ela pense e escolha uma das decisões, mas nunca induzir uma decisão. Né? A outra coisa é você não saber trabalhar com aquela situação que aparece, principalmente quando acontece a catarse, né? Querer tirar a pessoa do transe, por exemplo, só porque a pessoa está tendo a catarse, e não conseguir trabalhar com a pessoa naquele estado. Então, a condução realmente ela precisa ser muito bem feita para que aquele aprendizado seja absorvido, e não se leve aquilo como um fardo, né? Então, eu diria para você que, nesse sentido, nunca ocorreu nenhum problema, pelo menos nesses 15 anos, da forma com que eu trabalho. O que pode acontecer, veja bem, e isso não é um problema, Milton Erickson, inclusive, cita no livro dele,
é que algumas pessoas podem sair do consultório não muito bem. Mas esse é um processo, vamos dizer assim, de digestão. Ok? E o Erickson cita que isso é comum que aconteça, quando acontece que fica em torno de no máximo 3 dias com a mente trabalhando e a pessoa não se sentindo muito bem. Mas veja que é muito diferente do que você sair pior e ficar o resto da vida pior. É um momento só de algumas horas, às vezes, ou no máximo 3 dias, que a pessoa vai processar aquelas coisas que se passaram dentro da sessão. Entendi. É como se tivesse colocado anestesia para tirar um dente, só que ainda tem a parte de cicatrização e tudo mais, e aí depois a pessoa fica normal. Exatamente. Mas a minoria das pessoas acontece isso, né? Quando você faz um bom trabalho de ressignificação, realmente é porque a pessoa precisa, a forma dela processar é aquela. Né? Não é um problema na condução, e sim uma forma de processamento, que cada um tem um jeito de ser, de processar as informações. Muito bom. E você falou uma coisa muito importante, ressignificação. Você poderia falar alguma técnica, alguma dica para as pessoas saberem como fazer uma ressignificação melhor? A técnica de ressignificação, ela é uma técnica da PNL, da programação neurolinguística, né? E, vamos dizer assim, em poucas palavras, seria a pessoa aprender com aquilo que ela vivenciou, certo? Seria uma forma mais resumida, né? Então, dentro dessas técnicas de ressignificação, existe também uma outra técnica de programação neurolinguística que eu uso bastante, que é o metamodelo de linguagem, que em outros lugares se usa aí no coaching, por exemplo, são perguntas poderosas, etc. Então, são perguntas que você pode fazer, inclusive, dentro do estado de transe, apesar que muitas pessoas acham que isso é conflitante, mas não é, não. Né, você pode usar em estado de transe para que a pessoa enxergue o que ela aprendeu, ou até pergunte o que ela aprendeu com aquela situação. Né? Trabalhos de perdão se usa muito a questão da ressignificação, mas veja que nada é conduzido. Isso que é importante, né? É sempre feito de tal forma que a pessoa acaba achando as respostas. Logicamente que você ajuda, mas não dá a resposta. Né? Então, é um processo de mudança de ponto de vista. Né? Enquanto você passa a ver a situação por um prisma, você muda de ponto de vista e enxerga aquilo de uma forma diferente. Uma situação muito comum, por exemplo, é que a maioria dos casos que a gente tem, eles acontecem na infância. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz a regressão e vai para a infância, logicamente que aquela criança que vivenciou tudo aquilo, é muito difícil, ela não tinha ainda recursos, ela não tinha aprendizados ainda para vivenciar, para suportar determinadas situações. Né? Então, uma das formas de ressignificar é levar aquela pessoa adulta, por exemplo, até lá e ensinar para a criança e mostrar para ela que ela sobreviveu, por exemplo, que ela passou por aquilo, que ela aprendeu com aquilo. Então, são formas assim resumidas aqui, você entenda, as pessoas entendam, né? Como isso pode acontecer e como isso pode ser feito. Muito boa essa técnica, é muito boa mesmo. E nunca deixar a pessoa, pelo menos do meu ponto de vista, simplesmente passando por aquela determinada situação traumática. Né? Sempre conduzido na tal forma que a pessoa consiga enxergar o aprendizado dela naquela situação. E aí você está falando de uma dissociação. Também. Nesse caso, por exemplo, se levar o adulto, você está dissociando. Né? Uhum. Você está dissociando. E depois eu faço a integração, ou seja, normalmente eu faço essa ressignificação e peço para que ela pegue aquela criança e coloque ela dentro do coração dela, que seria integrar ela novamente. Okay? Então essa é a dissociação, mas com a integração depois. Muito bom mesmo. Eu já vi casos também, mas aí a pessoa ela, no caso, ela até sugestiona. Vou dar um exemplo aqui só para simplificar e eu quero saber a sua opinião a respeito. Vamos supor que alguém, no caso, teve um trauma de um espancamento. E principalmente às vezes acontece muito do pai. O pai chegou ao alcoólatra, vai lá e espancou o filho. E aí ele pegou um trauma daquilo e deixou a pessoa insegura. Um exemplo. Tá bom. E aí, como a pessoa ressignificou isso? Ela pegou e mudou a história praticamente. Ela mostrou que o pai chegou, na verdade, ele não chegou ao alcoólatra, ele chegou feliz e que ele foi brincar com a criança.
E aí ele brincou, às vezes, de guerrinha de travesseiro, brincou de outras técnicas e tal, mas não foi, ele mudou completamente a história. Ele realmente ele mudou a história, não ressignificou, né? Ele mudou. Só que chamam isso de ressignificação. O que você acha sobre isso? Bom, você disse muito bem, isso não é ressignificar, isso é mudar a história. Eu, particularmente, sou totalmente contra isso, né? Porque a história é história. Né? A pessoa sofreu, vou falar de uma situação ainda pior, um estupro, por exemplo, que já aconteceu muitos casos dentro do consultório, em que o pai pega a criança com 2, 3 anos e estupra. Não tem como mudar essa história. Essa história foi triste, né? E, por exemplo, é um trabalho de perdão muito complexo, né? É muito difícil de ser feito, porque para mim perdão tem que vir do coração, não tem que vir da mente, né? Tem que vir do coração. Todos os trabalhos de perdão que eu faço, eu nunca peço para a pessoa perdoar. Eu conduzo de tal forma que no final ela chega, eu quero pedir perdão, eu quero perdoar. Né? Porque ela está enxergando que é necessário ser feito aquilo, não porque eu quero, mas porque ela quer. Então eu sou totalmente contra essa situação. Eu acho que não se pode mudar uma história. Tem que se entender essa história, tem que se compreender essa história. Por isso que eu falo, não é fácil. Né? É simples, mas não é fácil. Sim, e muitos especialistas até eles deixam para o último caso aí a regressão, né? No caso você faz diferente e eu acho isso muito bom também. Veja, é o que eu sempre falo assim, ó. Eu nunca vou dizer que não vou usar uma sugestão direta ou uma ordem. Isso seria ridículo da minha parte. Eu acho que você tem que usar todas as ferramentas possíveis. Né? O objetivo é você ajudar a pessoa a atingir o objetivo dela. Então, se as ferramentas, a minha primeira opção sempre vai ser a regressão, né, e a tentativa de se entender aquela situação ou a causa dela. Mas nunca vou dizer para você que eu não vou usar uma ordem. Pode ser que eu use, mas em últimos casos. Porque se eu uso uma ordem, teoricamente eu estou trabalhando sintomas. Sim. E não estou trabalhando causas. Por isso que eu defino bem, por exemplo, separo bem. Eu prefiro trabalhar primeiro, conhecer e entender causas, porque a hora que entender e conhecer causas, o trabalho vai ser mais efetivo. Se eu trabalho com sugestões, até pós-hipnose, eu posso resolver a situação, mas eu não tenho como garantir o quanto tempo. Pode ser que a vida inteira da pessoa ela fique sem problema, mas pode ser que isso dure 1 mês, 2 meses, 3 dias. Então, quando se vai na causa, a probabilidade de sucesso a longo prazo é muito maior. Certo. Você falou também sobre estupro. Acho que esse é um caso muito, muito sério, assim, que é um trauma, acho que muito grande, que está violentando ali as partes que é considerada muito íntimas, né, e intocáveis até. No caso, o perdão em si, trabalhar o perdão nesses casos, eu acho que é uma parte muito complicada e eu também acredito o auto-perdão. Você trabalha também isso, o auto-perdão? Porque eu acredito que as pessoas que são estupradas têm até um sentimento de culpa. Tipo, será que eu andei com aquela roupinha que não devia ter andado? Será que foi eu que olhei pra ele na hora que não devia ter olhado? Como você trabalha isso, a sessão de perdão, de auto-perdão, né? Quando você faz uma situação assim, você tem uma situação desse tipo, né? Essa situação de autopunição, até, por que não falar assim, né? Uhum. Se punir ou de se achar que tem a culpa, né, daquela situação, né? Praticamente é comum em todos os casos. Mas quando a pessoa entende o que aconteceu, principalmente porque ela percebe que é uma doença do pai, uma doença daquela pessoa, isso não é uma coisa normal. Ela entende que ela não tinha capacidade de reação, porque se ela fosse como ela é hoje, por isso que eu falei da importância de se levar o adulto junto, né? Ela começa a perceber a situação de que aquela criança estava indefesa, né? Não foi uma opção dela, né? E mesmo que ela gostasse de algumas coisas depois, é porque, de certa forma, aquela situação fez com que ela acabasse... Porque pai é pai, o que o pai diz é verdade, é sempre verdade. O que a mãe diz é sempre o que a mãe diz. Quando você não tem uma violência muito... Você tem um estupro, mas não tem sofrimento demais físico, por exemplo, bater, espancar, essas coisas, a coisa acaba, o pai acaba agradando e aquilo acaba se incorporando e daí a pessoa sente mais culpa, né?
Quando ela passa por um sofrimento de espancamento, daí vem uma outra sensação que é de raiva, né, daquela pessoa, é uma outra sensação. Mas eu diria para você assim que a parte de perdão, na verdade, ela de raiva às vezes passa a ser pena, pena do pai ser daquela forma e tal. Então por isso que eu falo, não é um trabalho muito simples. E cada caso vai ter, a própria pessoa acaba descobrindo essas coisas. Sou eu que peço para a pessoa enxergar por esse lado, né? Ela acaba, eu faço a pergunta, o que você acha que o teu pai tem? Qual é a situação, qual é o problema dele para ter feito isso? E ela vai buscar as referências dos problemas. Não ela criança, né? Isso que é importante. Com todo o aprendizado, com todo o conhecimento que ela tem. E muitas vezes o perdão não acontece, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, a minha vontade é dar um tapa na cara dele. E eu falo assim, então agora dele. Bata nele. Só que depois que bate, vem a sensação, puxei agora. Não, agora eu quero dar um abraço, porque na verdade eu entendo que ele tem um problema, né? Mas a primeira reação era aquela energia precisava ser liberada, aquela raiva precisava ser liberada, né? Então se a pessoa tem vontade de chutar, chuta. Né? Se tiver vontade de bater, bate. Porque depois aí viram as outras situações e os outros trabalhos de perdão. Muito bom, muito bom. E no caso, quando a pessoa não quer tocar nesse assunto, vamos supor, ela tem depressão, e às vezes causada por algum estupro, no caso, só que ela fala, meu, de estupro eu não quero falar, me trata a depressão, mas eu não quero falar sobre isso. Como você lida com isso? Na verdade, vai chegar um momento em que ela não vai ter controle sobre esse processo. E é justamente para isso que serve o estado de transe, né? A condução é muito livre. Se a pessoa não quer trabalhar com isso, não tem problema. No momento em que ela estiver em transe, o inconsciente, o subconsciente dela vai definir qual é o caminho que ela tem que seguir. Né? E tem momentos em que a pessoa para de falar comigo, né? E eu sei conduzir a pessoa. Então eu não preciso que ela me diga exatamente o que está acontecendo com ela. Eu tenho segurança tranquilamente de conduzir aquilo e ajudar ela a sair ou resolver aquela situação, mesmo sem saber o que ela está passando. Que às vezes é esse respeito que precisa existir. Né? Por mais que ela queira, às vezes, trabalhar o estupro, ela pode não saber conscientemente que quando ela entrar naquela situação, quando ela lembrar daquela situação, aquilo vai ser muito constrangedor e ela, de repente, não tem vontade de falar. Então, cabe aí ao terapeuta a habilidade de conduzir aquilo sem saber o que está acontecendo. Interessante. Tirar a pessoa, ajudar ela a ressignificar, mesmo não sabendo nada da história. É isso que é importante. Muito bom. E há alguma diferença em TVP, no caso de terapia de vidas passadas, regressão de idade e regressão de memória? Como processo, a única diferença é o período da vida. O período da memória que acontece. Tá? A TVP nada mais é do que a regressão à outra vida. É um momento antes da pessoa ser fecundada, o óvulo ser fecundado, vamos dizer assim. Então é antes da concepção. Mas o processo não deixa de ser o mesmo, porque a regressão é uma regressão, só que um tempo diferente. Né? Você pode considerar a regressão de idade, por exemplo, aquele processo onde a pessoa vai idade por idade e analisa cada uma das idades. Tá? É que eu não faço. Né? Eu procuro não fazer nenhuma análise, eu acho que as análises têm que ser feitas pela própria pessoa. E eu acredito também que o inconsciente sabe onde estão os problemas, eu não preciso fazer um rastreamento, porque o inconsciente sabe exatamente qual é o ponto que aconteceu aquela situação. Entendi. Muito bom. Outra coisa também que é interessante, existem muitas pessoas que acham que trabalhar com aberração ou catarse, no caso, é ruim. E eu vejo que você trabalha muito bem com isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que todas as formas de trabalhar dão resultado. Eu acho que eu particularmente trabalho com essa situação, né, de colocar a pessoa frente a frente, né, com a sombra dela. Entender a sombra dela e dominar a sombra dela. Eu particularmente acredito nisso. Mas isso não significa que seja a única forma ou a mais eficiente. Eu acredito que seja. Tá? Mas a minha opinião é que todo tipo de trabalho que seja feito deve ser adequado àquela pessoa que está na tua frente, e não a você, ao que você fez. Então pode existir alguma situação em que seja melhor fazer com que a pessoa não sofra tanto. Né? Então não dá para... Vai depender muito de vários aspectos.
por exemplo, no caso de estupro, talvez não seja necessário ela sofrer tudo aquilo, você possa até tirar um pouco antes, né? Mas eu dou sempre a opção, você quer sair daí? E 99% das pessoas falam que não, que elas querem compreender mais aquela situação. Então, quando eu tiro ela dessa situação, porque eu acho que eu devo tirar ela, significa que eu estou achando que aquilo está sendo ruim para ela. Mas nem sempre isso é verdade. Tem casos, esse 1%, que quer sair. E daí sim se trabalha com ressignificação, com psicologia positiva, o que você puder encontrar na frente, para poder dar recursos para a pessoa e ela poder trabalhar aquilo de uma outra forma, ou quem sabe até em uma outra sessão voltar àquela situação. Ou quem sabe até naquela mesma, conforme o trabalho que é feito depois. Né? Então, vamos dizer assim, eu particularmente, 99% dos casos, eu trabalho indo à origem, trabalhando catarse, buscando a catarse. Muito bom, muito bom. E pra gente finalizar aqui, esse papo tá muito bom, mas eu sei que você é um cara ocupado, que trabalhou muito hoje, tá, atendeu muitas pessoas aí. Um livro, se você pudesse recomendar um livro pra quem tá nos assistindo, qual livro você recomendaria? Cura Profunda, de Hans Tenner. Muito bom, muito bom. Então, Murilo, o seu contato, como as pessoas te acham, o que você pode ajudar as pessoas, se tem algum curso que está distribuindo, como que está o seu trabalho aí hoje? E fala um pouco para as pessoas que estão assistindo. Então, eu tenho o meu contato no Facebook, né, que é murilo.com, murilo.cucato, Murilo com 2 L's, Cucato é C-U-C-A-2-T-O, no Facebook. Tem o site Hipnose e Regressão, tudo junto, sem tio, .org, só org. Tem também o site cursos.hipnoseregressão.org, é o mesmo do site, só cursos.antes. E nesse site você pode ter lá acesso a um curso gratuito de introdução à hipnose, um mini curso de hipnose, de regressão, perdão, onde você vai aprender o básico ali da regressão e vai poder entrar em contato com essas técnicas. Logicamente que daí existe o curso completo, que é o curso online, e lá você vai poder também acessar esses valores, qualquer coisa também no meu e-mail, que é murilo@hipnoseregressão.org, se tiver alguma dúvida, né? Eu posso passar para vocês. Agora, nesse final de semana agora, estamos aqui agora, hoje é dia 31 de março, pode ser que as pessoas assistam esse vídeo depois também. Nós vamos ter um curso de regressão agora, e o PRO vai ser presencial, então o curso presencial ele tem todo o conteúdo do curso online, e mais esse final de semana que a gente passa numa pousada em formato de imersão, ok? Então tem essas opções. Eu gostaria aí de dar uma oportunidade aí, só que vai ter que escrever direitinho para mim como é que você escutou essa informação. Escrever para mim, olha, eu assisti esse vídeo assim e você disse nesse vídeo que você daria um desconto para mim. Né? Então eu gostaria de dar um desconto para você que está me ouvindo agora, nos ouvindo, né? No curso, quer seja no curso presencial, no próximo que vai ter, tá? De 20%. Ok? Então eu dou um desconto de 20% para quem me falar que me viu nessa entrevista. Joia? Muito bom, Murilo. Aí, pessoal, do Hipnose na Prática. Se você falar que assistiu a entrevista do Murilo no Hipnose na Prática, vai conseguir 20% de desconto. Não é todo lugar que você consegue isso. Curtir a minha página lá também, né? Isso, e acompanhar ele, curtir a página de... Qual que é a página do Facebook? A página do Facebook é Cursos Hipnose com PNL. Tá? Mas entrando no meu Face já vai logo localizar, ou qualquer coisa me pergunta também. É isso aí. Murilão, um forte abraço, cara. E agora, se quiser se despedir, sua palavra é sua. Muito obrigado. Eu novamente agradeço a você, agradeço a todos os... Não é telespectadores, né? Não sei nem como chama agora isso, não é ouvintes também. Né? Nossos seguidores, aí, vamos dizer assim. Nossos seguidores aí, quem está assistindo aí essa entrevista. E me colocando à disposição também para, quer seja por uma outra oportunidade, ou por alguma dúvida que vocês tenham, eu estou sempre à disposição aí para poder ajudar. É isso aí. Muito obrigado, Murilo. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.
E aí, gostou? Muito bom! Mas agora, se você quer aprender mais sobre hipnose, quiser trocar experiência sobre hipnose, me adiciona no Facebook. Eu adoro falar sobre hipnose, acho que fico o dia inteiro estudando, conversando sobre isso. Então vamos lá, vamos conversar mais. Porque eu gosto de ensinar hipnose, gosto que as pessoas apliquem hipnose e gosto de saber a história das pessoas sobre hipnose. Então me conta a sua história, eu vou contar a minha e vamos conversar. É isso aí, me adiciona no Facebook e te vejo daqui a pouco.